Olha, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo está aberto a discutir propostas sobre a segurança aeroviária do país que possam ser apresentadas pelo Congresso. O ministro disse que o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está acompanhando de perto as investigações. Vamos acompanhar. Na medida que o Congresso Nacional vier a debater esse tema, vamos analisar quais são as propostas, vamos discutir a partir de propostas concretas que possam ser apresentadas pelo Congresso Nacional. Também todas as medidas de apuração que estão sendo desencadeadas pelo ministro de Portos e Aeroportos, se na medida que essas avaliações possam propor algumas modificações também de aprimoramentos, ou legais, ou regulatórios, também o governo, na medida que, ao final das apurações, também pode apoiar integralmente essas medidas. Segredo, eu queria saber de você quais seriam as possibilidades do Congresso em termos de aumentar a segurança aeroviária depois deste acidente. Eu não vejo que possa ter muitas questões que possa aumentar, porque a norma aeronáutica é uma norma segura. De fato, o transporte aeronáutico é um transporte muito seguro. Claro, chama muito atenção, são muitos mortos num momento só. Sempre a notícia o avião que não chega, não o avião que chega. Mas eu não consigo entender quais poderiam ser as novas legislações que possam permitir que seja mais seguro e que não perca a sua lucratividade em termos, obviamente, o avião. O avião está feito para voar. Se fica no chão, não gera receita, então tem que voar. A questão é que voe com uma segurança importante. Devemos lembrar, lá em cima não tem imposto de gasolina, não tem encostamento, não tem nada. Então, a questão da segurança é a prioridade. A prioridade do avião é segurança. Depois vem o resto. Quer acrescentar algo, Piperno? Não, só uma coisa, eu sempre desconfio muito e temo demais quando alguém resolve se reunir para, quem sabe, discutir leis no calor dos acontecimentos, né? Quer dizer, vamos esperar um pouquinho, né? Avaliar com mais calma. Inclusive, eu quero contar para vocês também que o Supremo Tribunal Federal incluiu na pauta de julgamentos uma ação sobre regras para a investigação de acidentes aéreos. Eu vou chamar ao vivo aqui a Janaína Camelo, que vai contar como funcionaria essa história, que seria uma maneira de usar as apurações hoje dos órgãos técnicos nas investigações feitas pela polícia, nos processos desses parentes de vítimas. O que o Supremo Tribunal Federal vai discutir, Janaína? Conta tudo pra gente agora. Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. É exatamente isso. Algumas dessas regras que vão ser analisadas nesse julgamento incluem, por exemplo, esses sigilos. Então, só para explicar o que acontecia, uma ação que foi apresentada aqui ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República, isso lá em 2017, questionando alguns trechos aí que foram alterados por uma lei no Código Brasileiro de Aeronáutica, isso em 2014. Então, essa ação foi apresentada em 2017, ela começou a ser julgada aqui no STF em 2021. No plenário virtual, o relator é o ministro Nunes Marques, que no seu voto ele declarou que é sim constitucional, que são constitucionais esses trechos que estão sendo questionados pela PGR. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu vista desse julgamento, na época suspendendo então essa análise. Então, desde então, esse julgamento ele não foi pautado mais, ele foi retomado agora, vai ser retomado na próxima quarta-feira, dias depois desse acidente aí, né, com a aeronave da FOIPES na última sexta-feira, que deixou 62 pessoas mortas. Então, o que exatamente está sendo questionado como inconstitucional pela PGR, nesse Código Brasileiro de Aeronáutica que foi alterado em 2014? Todas as regras que estão sendo questionadas, elas tratam dos procedimentos do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes, que é o CIPAER, que é coordenado pelo CENIPA, né? E também tratam aí do compartilhamento de informações com outros órgãos e também com a Justiça. Então, entre essas regras questionadas, alteradas por essa lei, a que determinou que dados das análises e também conclusões de investigações feitas pela CIPAER, pelo CENIPA, não podem ser utilizadas como provas em processos judiciais e nem em processos administrativos, desde que eles sejam fornecidos por decisão judicial. A PGR também questiona, por exemplo, a precedência dada ao CIPAER, ao CENIPA, no acesso e na guarda de itens de interesse para a investigação, como, por exemplo, as caixas pretas, né? O CIPAER e o CENIPA têm essa prerrogativa aí. A PGR diz que essas regras, por exemplo, claramente veda acesso de pessoas e órgãos envolvidos a informações que são de seu legítimo interesse e necessárias para o cumprimento da sua missão constitucional, no caso de órgãos do sistema de justiça, como o Ministério Público e também como a Polícia Criminal.
Esse caso, então, ele foi marcado para o julgamento na sessão plenária da próxima quarta-feira, depois de amanhã. É o primeiro item da pauta, então ele certamente vai ser analisado. O primeiro a votar vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido aí a suspensão do julgamento, mas que já devolveu os autos aí para análise. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Bom trabalho para você. Segré, por que há essa divisão, né? Por que uma informação que é tão relevante e técnica hoje é impedida de ser usada num processo judicial que leve, de alguma forma, ao ressarcimento das vítimas? Eu não tenho essa resposta, mas olha que curioso. Em termos gerais, funciona um seguro, que é o seguro da companhia aérea, que muito provavelmente seja acionado agora para um pagamento, pelo menos adiantamento de um sinistro. Por quê? As pessoas que faleceram, muitas delas, talvez muitas mesmo, sejam aqueles fornecedores de recursos para uma família. Se ele perde essa possibilidade de gerar recursos, a família vai como? Vai viver como? Então, esse seguro, pelo menos, permite que elas tenham recurso agora. E depois, a justiça vai definir qual será o valor que corresponde a cada um, por exemplo, dependendo da geração do imposto de renda. Então, falece uma pessoa por um acidente aéreo, que era uma pessoa que produzia muito recurso, ele certamente teria que ter uma garantia, um fundo de ressarcimento muito maior que, de repente, uma pessoa que não tinha emprego nesse momento. É muito difícil colocar um valor a uma vida, muito difícil. Nossa, Muito difícil. E devemos lembrar também que as companhias de seguro não estão feitas para pagar assim porque sim. Elas vão tentar buscar alguma ferramenta para demorar no prazo. Temos o caso da Gol com o avião da Embraer, demorou muito tempo para sair. E por que também? Porque asfixia de alguma forma aquele beneficiário que chega uma hora que diz, cara, eu preciso de dinheiro. Então aceito um mau acordo em lugar de um processo que possa demorar e que possa me garantir mais ingressos. até porque também na parte sentimental a pessoa fica presa àquela situação durante todo esse tempo em que há o julgamento, porque não é simples assim, né? Ah, beleza, morreu faz anos e eu tô aqui só esperando chegar. Não, você tá preso ainda aquilo, porque há uma necessidade de justiça mesmo. É claro, nenhum dinheiro vai pagar aquela vítima, mas a pessoa precisa ver uma punição que traga algum tipo de retorno para ela naquele momento, Segré. Precisa, mas nem sempre é assim. Eu conheço pessoas que, em circunstâncias parecidas, não de acidente de avião, mas se um acidente corriqueiro, eles aceitaram um acordo, porque eles não queriam voltar a tirar essa questão sentimental do meio. É muito ruim, sinceramente é uma situação muito lamentável. Fala, Gani. Não, concordo. E aí essa situação, né, de seguro aeronáutico, eu já trabalhei com isso, a seguradora, evidentemente, que ela tenta de tudo, né, para postergar esse pagamento, como o Segré bem trouxe aqui, e também para inviabilizar o sinistro, dizendo que, mas de quem que foi a culpa, então não vou pagar, porque isso representa um ônus muito grande para a seguradora. Tanto é que a seguradora, a gente falou disso na sexta-feira, tem um resseguro. Porque se ela arcar sozinha com todo esse risco, com a materialização desse risco, que é o sinistro, quebra a seguradora. Porque um seguro aeronáutico é muito caro, né? Você tem que pagar o avião e tem que pagar também as vítimas, as famílias, né? Os familiares dessa tragédia. Portanto, ela faz um resseguro. Então, a partir desse momento, ela acionou já o resseguro, que vai pagar a seguradora, e a seguradora vai pagar a empresa. Mas para a empresa e para os familiares não importa quem está pagando, se o dinheiro está vindo da resseguradora ou da seguradora. Eu preciso do dinheiro agora para seguir com a minha vida, né? E dar continuidade aí, enfim. Fala, Segré. O avião era alugado. O avião não era próprio, é alugado. Em geral, as empresas utilizam leasing. Nesse caso, tinha um custo de $65 mil por mês, do avião, e aí pode acionar a dona do avião. Mas aí tem outra questão. Imagina se for, por exemplo, um erro de manutenção, um erro da tripulação, seria a mesma coisa que o seguro pagar por um acidente em que eu bati o teu carro e eu estava sem licença habilitada. Então, o seguro vai falar, peraí, você não teria que estar nesse momento aí, porque você não tinha o CNH habilitado. Então, por que eu vou pagar? Eu estou pagando por uma incompetência, uma irresponsabilidade. Então, todos esses fatores entram no jogo. Por isso é tão importante o laudo final, que pode demorar mais de um ano aí pela frente.